Você percebeu tanto que a comunicação do atual governo e principalmente do presidente Lula vem sendo criticada ultimamente? E as críticas não são apenas da oposição, não, tá? Se não bastassem as críticas à sua comunicação, as últimas pesquisas mostram um cenário catastrófico para o presidente. Sua aprovação despencou a números recordes, 24% segundo a última pesquisa Datafolha, menor patamar em seus 3 mandatos. Se as eleições fossem hoje, com esse clima, Lula teria sérios problemas para uma suposta reeleição. Lula vai precisar de muito jogo de cintura daqui para frente, porque além do bolsonarismo e o público conservador que tem crescido muito junto ao avanço dos evangélicos, as eleições do ano passado mostrou que pode ser uma tendência para 2026. Os brasileiros estão mais ao centro. Por isso, a comunicação do presidente e de seu governo precisam entrar nos trilhos urgentemente. Mas por que isso está acontecendo? Por que tanta indignação com o atual presidente? Fica comigo que eu vou te explicar um dos grandes problemas da comunicação do governo Lula. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Marcelo Fabron, marqueteiro político há 16 anos, estrategista de marca desde 2020 e estou aqui para falar de comunicação política, marketing político e, é claro, political brand. Ou você se posiciona ou vão posicionar você. Já ouviu essa frase? Pois bem, esse, ao meu ver, tem sido um dos grandes problemas da atual comunicação institucional e também do presidente Lula. Posicionamento, ou melhor dizendo, a falta dele. Existem 2 tipos de posicionamento que todo político deveria dominar, tá? Um é o posicionamento por demanda, descrito por Al Ries e Jack Trout. Ambos martelavam muito esse conceito de posicionamento para políticos e empresas na década de 70 e 80, que é basicamente assim. Você se posiciona conforme a necessidade do público, a demanda, e usa de várias estratégias, inclusive de comunicação, para ocupar um espaço na mente das pessoas. O segundo posicionamento é o posicionamento pretendido, que vem do olhar de David Acker ali pela década de 90. O posicionamento aqui vem antes da comunicação, ou seja, você define como quer ser percebido pelo público e as ações estratégicas, como a comunicação, por exemplo, atua como uma extensão do seu posicionamento. É o que chamamos de posicionamento de marca. Lula e sua equipe não possuem nenhum e nem outro. Os 2 tipos de posicionamento parecem ser a mesma coisa, mas não são. O posicionamento pensado apenas na demanda é o mais comum, mas também é muito perigoso. Se um concorrente aparece com um discurso mais contundente, que engaja mais com o público, já era. Lembram do vídeo do deputado Nicolas Ferreira falando sobre o Pix? Esse é um ótimo exemplo. O deputado Nicolas usou posicionamento por demanda com maestria e usou técnicas para tornar a sua mensagem bem engajada. Como? Vou explicar. Pegou um assunto do momento, mostrou claramente quem era o inimigo, gerou percepção humanizando o problema, despertou indignação, montou uma narrativa envolvente e bum! O vídeo político mais assistido da história do Brasil. Muita gente até criticou o deputado, disseram que ele distorceu informações, entre outras coisas, mas olha, ele não mentiu em nada, apenas jogou o jogo. Enquanto isso, o governo Lula não soube responder à altura e, sem um posicionamento claro, não soube contra-atacar e perdeu a batalha. Se não bastasse, Lula tem perdido força aonde não devia, sua base. Entre outras coisas, isso mostra a falta de posicionamento. Veja, Lula ganhou as eleições de forma muito apertada, com uma base muito heterogênea. E por ser heterogênea, essa base é instável. É praticamente impossível agradar todo mundo. E para quem não tem um caminho, um posicionamento definido, qualquer caminho serve, não é mesmo? Mas não quero ser injusto. Isso não é só um problema do governo Lula, é um erro de toda a esquerda. Eles ainda não entenderam como o jogo é jogado na comunicação, principalmente no digital. Não entenderam que a dinâmica social mudou. Não entenderam que não basta apenas falar a mensagem que o povo quer ouvir. Não entenderam que os profissionais de comunicação precisam estar sentados à mesa, precisam estar nas tomadas de decisão e não ficar só apagando incêndio depois que as lambanças são feitas. Eles insistem numa comunicação verborrágica, engessada e verticalizada. Preferem entregar a comunicação a militantes, ao invés de profissionais qualificados. Enquanto isso, a direita nada de braçada, porque sabem usar estratégias
marketing e, principalmente, sabem se posicionar. Lula até esbanjou uma suposta reação, tá? Mas não passou disso. Tirou o político Paulo Pimenta da comunicação e trouxe o Sidônio Palmeira, um estrategista de peso. Olha, Sidônio é um baita profissional. Mas será que Lula vai acatar suas estratégias? Olha, não sei. Lula gosta de falar no improviso. E ao contrário do que sua bolha acha, isso não é bom. Gera muita controvérsia. Outro dia, alegou que seu governo não conseguiu entregar nada do que prometeu ainda. Nessa, o Sidônio quase infartou. Deu uma entrevista para uma rádio da Bahia que só serviu para mostrar a falta de posicionamento e de traquejo comunicacional. Se tá caro, não compra, lembra? E nem vou falar da guerra dos bonés ou do ovo de Ema. Mas vamos lá. Lula precisa construir um posicionamento claro e bem definido. Precisa parar de falar só para bolha e começar a engajar o público real e o ideal. Precisa reconhecer que sua mensagem não engaja porque é ruim e só melhora a mensagem com o posicionamento percebido. Precisa compreender como o algoritmo funciona. Mas, Marcelo, só investir em posicionamento de marca resolve? Claro que não. Mas veja, posicionamento tem a ver com reputação. Todo político bem-sucedido sabe se posicionar. Posicionamento não é o que você diz, é como o público te enxerga. E hoje o governo Lula é um governo sem identidade, sem narrativa, sem engajamento. O atual governo não possui uma marca que gere percepção alguma. Tivemos o governo do Plano Real, o do Bolsa Família, até o do combate à corrupção. Mas e agora? Posicionamento não é criar algo novo, é influenciar aquilo que já existe na mente das pessoas. É claro que os problemas do atual governo não se resumem apenas em sua comunicação. Mas como John Lindsay disse uma vez, na política, a percepção é a realidade.